igreja. Deus, usa o teu filho como uma maneira extraordinária. Ó Pai Santo, Deus querido, fala conosco nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o teu filho venha diminuir e se venha crescer em santidade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite juntos para adorar, bendizer o nome de Jesus que é digno de toda a honra, toda a glória. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O pastor falou que a igreja glorifica. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. O parágrafo de número 1, enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão pela oportunidade, louvando a Deus pela vida do digno pastor Tiago, pela recepção. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, eu louvando ao Senhor Jesus aqui essa noite. Louvo a Deus pela vida da igreja. Somos ali do estado de Santa Catarina, congregamos na Assembleia de Deus de Camboriú, pastor Zilmar. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor. Final do culto, vou deixar para falar tudo agora, né, para não precisar falar nada depois, né? Final do culto eu vou estar ali na mesinha com o nosso material. Estou com uns potes doce de Minas. Tem algum mineiro aqui? Diga glória a Deus. Oh, tem. Pastor, tem mineiro em todo lugar que nós pisa. Hoje em dia tem um mineiro. Você pode rodar o Brasil todo, perguntar que tem um mineiro, e tem um mineiro ali, irmãos. Então eu vou estar com os potes doce de Minas, doce de leite ali atrás. E os potes bolacha também de Minas Gerais. Então se você puder, passa ali, semeia na minha vida. Nós precisamos voltar para casa daqui uns dias. Então, semeia na nossa vida. Temos maquininha também. Deus vai te honrar. Quem achou o capítulo 15 de Lucas, diga amém. Amém. Está escrito assim, verso 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já chega a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Verso 11 diz assim: disse-lhe um certo homem tinha 2 filhos. Somente até aí. O Senhor dê liberdade, Jesus. Jesus, nós estamos aqui para a glória, honra do teu santo nome. Fica conosco, Jesus. Fala com a tua igreja. Renova as nossas forças nessa noite. Jesus, eu não sei como cada um que está aqui entrou nessa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece a vida de cada um, Jesus. Transforma vidas nessa noite, transforma caráter nessa noite, aviva a tua obra. Eu clamo, Senhor, pelo avivamento nessa noite, eu clamo pela mudança de vida, pela mudança de comportamento. Abre os céus, abre as comportas e janelas dos céus. Jesus, que torrentes de água viva venham jorrar desse altar nessa noite. Jesus, que a tua unção, o óleo venha descer sobre cada vida nessa noite. Se entrou alguém aqui, Jesus, precisando de cura, a cura nessa noite. Se entrou alguém aqui, Jesus, precisando de libertação, liberta nessa noite. O Senhor de liberdade. Eu já dou uma ordem agora, meu Deus, que toda potestade, todo principado, todo espírito que se levantou, Jesus, para travar esse culto, para impedir, Senhor, a nossa vitória, a nossa bênção, em nome de Jesus de Nazaré, pega o que é seu, pega a tua bagagem.
hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toma o teu assento nessa noite. Aqui é o capítulo dos achados e perdidos. Aqui Jesus conta 3 parábolas como resposta aos fariseus, aos escribas. Aqui as 3 parábolas de Jesus têm o mesmo significado. As 3 parábolas falam de perca. E a primeira parábola Jesus começa dizendo: que homem dentre vós? Jesus aqui não está falando com o menino. Jesus está dizendo assim, de homem. Jesus aqui está chamando para responsabilidade. Porque Deus não confia nada a menino. Deus confia para homem de responsabilidade. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, fazia coisa de menino. Eu tive no Paraná, há 10 anos atrás, na cidade de Pinhais, com um pastor da velha guarda, com um pastor veterano. O pastor falou assim: Felipe, você fez 18 anos, eu preciso te falar algo. Eu falei: pode falar. Falou assim: Felipe, nós chega em certo patamar da nossa vida, em certo degrau, que não dá para errar mais, que não dá para vacilar mais, porque se nós errarmos, nós colocamos tudo a perder. Eu estou pregando para pessoas nessa noite, e Deus está falando: não dá para vacilar mais, não dá para errar mais. Se voltar atrás, coloca tudo a perder. Por causa do erro, podemos perder ministério, família, casamento e até mesmo a salvação. Você está entendendo? Deus vai dizer: não dá para errar mais, não dá para vacilar mais. Jesus conta 3 parábolas, porque os pecadores, os publicanos, as histórias da sociedade, os rejeitados da sociedade, ou melhor dizendo, os rejeitados da cúpula religiosa, chegavam-se até Jesus. Era rejeitado pelos fariseus, era rejeitado pelo homem, mas não por Jesus. A Bíblia diz que aqueles que eram rejeitados dos religiosos chegavam-se até Jesus e eram abraçados, sentavam-se na mesma mesa, e os fariseus, olhando aquilo, diziam assim: este recebe pecadores, come com eles. Mas Jesus, como resposta, conta 3 parábolas. E Jesus começa dizendo: que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma das 100 ovelhas, não deixa as 99 no deserto, e vai após a ovelha perdida. Entenda que a prioridade aqui não é os 99. A prioridade aqui é a ovelha perdida. É necessário nós voltarmos a priorizar as ovelhas perdidas. Porque a igreja é eclésia, chamado de dentro para fora. Jesus, quando envia os seus discípulos, Jesus diz assim: vai em primeiro lugar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Porque Jesus dá autoridade e poder aos discípulos. E diz assim: vai em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque não adianta ter poder e autoridade, mas não ter prioridade. Homem, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade que muitos pastores têm priorizado somente as 99. Tem se esquecido das ovelhas perdidas. Quantas ovelhas não estão na garra de Satanás? Quantas ovelhas estão perdidas? E há uma diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. Porque o
sabia o caminho de volta para casa. Só que a ovelha é 100% dependente do pastor. Por quê? A ovelha é míope. A ovelha não tem uma visão a longo prazo. A ovelha não enxerga os riscos, os perigos. Ela precisa ser direcionada. E está escrito que a ovelha se perdeu e o pastor foi atrás. Quando ele encontra a ovelha, sabe o que ele faz? Coloca ela no ombro. Eu acredito que a situação da ovelha era crítica, porque ela tem que ser carregada. Tem pessoa que não tem força, tem ovelha que não tem força de vir por conta própria até o aprisco. Tem ovelha que tem que ser carregada. Lembra daquele homem que era coxo, mas tinha 4 amigos? O homem não tinha condição de chegar até Jesus, mas o homem tinha 4 amigos. O amigo pegou sobre a maca, sobre a cama e levou o coxo até Jesus. Você vai entender? Deus está falando assim: se não vai estar vindo, pega no ombro. Se não vai estar aqui, ajuda. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença aqui nessa noite. Amigo de verdade não é os amigos de Jó, que diz assim: Jó, confessa o teu pecado. Amigo de verdade não é aquele que te convida para balada, não é aquele que te convida para festa. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Jesus, é aquele que te aproxima de Deus. A ovelha foi carregada. Quando chega à casa do pastor, chama os amigos, chama os vizinhos e diz assim: alegrai-vos comigo, porque já chega a minha ovelha que tinha se perdido. E está escrito que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessita de arrependimento. Jesus conta a segunda parábola. Repita comigo: segunda parábola. E Jesus diz assim: uma certa mulher tinha 10 dracmas. Dracmas era uma moeda que equivalia a um dia de serviço braçal. Então aquela mulher tem 10 dracmas valiosa. Essa mulher, ela está localizada dentro da residência dela. Pastor, essa mulher está dentro de casa com 10 moedas. E a Bíblia diz que dentro de casa ela perdeu uma das suas moedas. Uma coisa é perder do lado de fora, outra coisa é perder do lado de dentro. Tem muita gente perdendo lá de dentro, está do lado de dentro, mas perdeu o prazer de orar, está do lado de dentro, mas perdeu a essência. Glória! Não adianta estar aqui, mas ter perdido aquilo que Deus te confiou. Aquela moeda também representa alguém precioso aos olhos de Cristo. Entenda que a ovelha se perdeu fora, a ovelha se perdeu longe de casa, mas a moeda está perdida dentro de casa. O diabo tem mudado a estratégia. Antigamente ele queria te afastar da igreja, mas agora ele quer te matar aqui dentro. Ele quer que você se perca aqui dentro. Mas Deus está dizendo: eu marquei essa noite para ter um encontro contigo. Eu marquei essa noite para mudar essa história. Quantas pessoas que muitas das vezes estão aqui, mas não ora mais. Aqui, mas não sente mais a presença. Há 10 anos atrás, eu
Eu tive fazendo missão. Eu sei o que é fazer missão na íntegra, na prática. Há 10 anos atrás, eu pisei no Paraguai. Há 10 anos atrás, eu pisei na Argentina e vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Não sei se tem um argentino ou Paraguai aqui, mas Paraguai é um país sem lei. A Argentina também. Você olhava nas esquinas, você via assim, terreno assim de plantação de maconha. O pessoal lá não usa capacete, não. Eu percebi que aqui também não, né, pastor? Aqui também não. Mas lá era geral, o pessoal não usava capacete. Paraguai, as mães vendiam seus filhos nos faróis. Quando eu cheguei na Argentina, eu comecei a falar com o pastor. Nós fizemos uma cruzada. Nós saímos com um carro de som na rua. E quando eu saí com um carro de som na rua, anunciando uma cruzada, as mulheres, as mães, saíam das casas, chorando, em prantos, querendo receber uma oração, uma palavra. E eu assustado com aquilo, eu falei, pastor, o pessoal aqui parece que nunca ouviu falar de Jesus. O pastor falou assim, Felipe, o que predomina aqui não é o evangelho ainda. O que predomina aqui são outras religiões. Mas as pessoas que estão ouvindo falar de Jesus estão impactadas. As pessoas aqui na Argentina estão vivendo o primeiro amor. O pastor falou assim, Felipe, aquilo que o Brasil viveu na década de 80, 90, começo de 2000, nós estamos vivendo aqui agora. Só que eu sou de 95, eu não peguei muito essa época. Eu fui perguntar para os pastores da velha guarda. Eu falei, o que aconteceu na década de 80, 90, começo de 2000? O pastor falou assim, Felipe, naquela época, nós andávamos na rua e se encontrasse o irmão no meio da rua e cumprimentasse a paz do Senhor, nós sentíamos a presença de Deus só de segurar na mão do irmão. Felipe, nos hinos da harpa cristã, nos hinos da harpa cristã, jovens eram batizados com o Espírito Santo. Felipe, era uma época que a igreja saía com o envelopinho para a rua, mas eles dizem que a tecnologia agora está boa, não precisa ir mais para a rua. Felipe, foi uma época que o pastor, o pregador não precisava se esforçar muito, porque um jovem, para ser batizado com o Espírito Santo, jejuava, orava 2, 3 meses no monte para ser batizado. E ele continuou dizendo, só que hoje as pessoas se acostumam a ir para a igreja. Então eles entram no culto como se Deus não estivesse lá. Eles entram no culto como se fosse mais uma noite, mais uma oportunidade, porque se acostumou. Mas Deus está dizendo assim, é noite para ser diferente, é noite para fazer diferença. É tempo da igreja voltar aos princípios, é tempo da igreja resgatar a essência. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Calma, eu sou, acorda. É tempo da igreja se despertar. É tempo dos jovens se despertarem. Eu tenho pregado por esses dias. Deus está levando os veteranos. Deus está levando embora a velha guarda. Os colecionadores de cadeira de roda, como Davi Miranda, como o pastor Cizindo, entre outros no nosso país. O meu mentor, que me levava para o monte com 7 anos de idade, está entre a vida e a morte, está doente com mais de 70 anos de idade. E para ter um Timóteo tem que ter um Paulo. Para ter um Eliseu tem que ter um Elias. Você está entendendo? A velha guarda está indo embora. Os homens que andam com Deus estão indo. E a minha oração é Deus, levanta uma nova geração. Deus, levanta jovens.
nossos pais. Eliseu matou os bois. Sabe qual que é a diferença de Eliseu para Geazi? É que Geazi, quando Naamã veio à casa de Eliseu, Geazi falou assim: Eliseu rejeitou, mas eu vou correr atrás. Meu Deus. O problema da nossa geração é correr atrás daquilo que os nossos pais rejeitaram. O problema da nossa geração é visar aquilo que os nossos pais rejeitaram. E Deus está dizendo: eu estou procurando Eliseu. Eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo uma presença aqui. Deus está dizendo: eu estou procurando quem nega, quem rejeita, quem renuncia. Deus está procurando. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Glória! A mulher perdeu a dracma dentro de casa. E para encontrar sua dracma, primeiro detalhe, ela tem que acender a candeia. Ela tem que acender a candeia. Você sabia que quando você está num lugar claro como esse, se você sai desse lugar claro e você entra num ambiente escuro, a princípio você não enxerga nada. Só que depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a sua pupila se dilata. E você vai se familiarizar e adaptar com o ambiente escuro. Por isso que quando você passa a noite dormindo e você acorda, e se você abrir logo a janela e olhar para o lugar claro, sua vista arde, porque ele está adaptado com o ambiente escuro. Talvez aquela mulher estava adaptada com o ambiente. Meu Deus. Mas quando ela perde a sua dracma, ela tem que mudar o ambiente. Ela tem que acender a sua candeia. Ela tem que acender a sua lâmpada. E quando ela acende a lâmpada, ela enxerga a sujeira. E a Bíblia diz, pastor, que ela pega a vassoura e começa a varrer a casa. Que ela pega a vassoura e começa a fazer uma faxina na casa até encontrar a sua moeda. Eu vou falar, nós só vamos encontrar o que a gente perdeu quando a gente tirar a sujeira para fora. Tem muita gente que perdeu e está perdendo por causa da sujeira. E Deus está dizendo: é noite de faxina espiritual, é noite de tirar a sujeira para fora. Quando ela limpa a casa, ela encontra a sua moeda, chama as amigas, as vizinhas e faz uma festa por causa da moeda que foi encontrada. Da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus também conta a terceira parábola. Repita comigo, terceira parábola. E Jesus diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Esse homem tem 2 filhos. Só que o caçula, o mais moço, vai até o seu pai e diz assim: pai, me dá a minha parte da fazenda. Me dá a minha parte da herança que me pertence, que me cabe por direito. Só que não era comum, nem naquele tempo, nem nos nossos dias, um filho pedir a herança para o pai, com o pai ainda em vida. Se isso acontecesse, o filho estava dizendo: pai, eu já não
não te amo mais como antes. Pai, já não te amo mais. O pai, sem questionar, divide entre eles a herança. Divide o quê? A herança. E quando o pai divide entre eles a herança, o filho, pastor Tiago, ajuda tudo que é seu por direito. Pega toda a sua herança que o pai tinha lhe dado, e está escrito que ele vai para uma terra distante. E está escrito que ele vai para uma terra longínqua do pai, da casa do pai. Ele está distante do pai. Ele está distante da casa do pai. Só que ele tem herança. Agora cá para nós. O que adianta eu ter algo do pai, mas está distante do pai? O que adianta eu ter olho na cabeça, eu ter ministério, eu ter credencial, mas está distante do pai? Tem muita gente que tem algo de Deus, mas está distante de Deus, e Deus está dizendo: volta. Tem ministério, tem oratória, tem retórica, tem unção, mas volta da presença. Só que o segredo, o maior segredo, não é ter ministério. O maior segredo é ter comunhão. A Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Melhor é ter comunhão do que ter muita coisa, mas está distante. Tem muita gente que está lá em cima, mas não foi Deus que colocou ele lá. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para a parte mais baixa de Israel. Satanás tira Jesus do deserto, tira Jesus da parte mais baixa e coloca na parte mais alta, em cima do pináculo do templo. Só que tem lugar alto que é suicídio espiritual. Tem muita gente que está lá em cima, que não foi Deus que colocou ele lá. Ele coloca Jesus lá para tentar Jesus. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Você está entendendo? Mas eu prefiro estar no deserto com o Espírito Santo do que só ser colocado lá em cima por Satanás. Jesus, o filho pródigo, tem a herança do pai, mas se distancia. E quando ele se distancia, está escrito que ele perdeu tudo. Está escrito que ele perdeu a herança. Ele perde tudo que o seu pai tinha lhe dado. E uma das coisas mais preciosas que ele perdeu foi o tempo com o pai. Porque ele perdeu o tempo que ele poderia estar ao lado e na comunhão do pai. E quantos crentes nos nossos dias não têm perdido tempo? Deus falou para Jonas: Jonas vai para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Perdeu 3 dias. Jesus contou uma parábola dizendo: o homem plantou uma figueira, foi procurar fruto 3 anos. Não deu fruto, a figueira perdeu 3 anos. E quantas pessoas não têm perdido anos, dias, décadas? A Bíblia diz que era para a nação de Israel caminhar 40 dias no deserto. 40 anos caminhou por causa da rebeldia. Tem muita gente perdendo tempo. Deus está falando: não dá mais para perder tempo. Não dá mais para empurrar o ministério com a barriga. Filho pródigo perdeu tudo. E quando ele perde tudo, chega naquela terra uma grande crise. Uma
de fome. E quando vem a crise, quando vem a fome, ele está desprovido. Em vez de ele voltar para a casa do pai, ele não dá o braço a torcer. Ele vai até um dos cidadãos daquela terra que coloca ele para cuidar de porcos, que era a pior humilhação que um judeu podia passar. Entenda que agora ele está cuidando de porcos. Entenda que agora ele se aproxima dos porcos, daquilo que era impuro, segundo a lei de Levítico. E quando ele se aproxima, pastor, dos porcos, está apacentando os porcos, está escrito que ele sente vontade e desejo de comer a comida que os porcos comiam. O texto diz que ele sente desejo por quê? Porque ele está próximo, porque ele se aproxima. E toda vez que a gente se aproxima daquilo que não é para se aproximar, nós vamos ter desejo de fazer aquilo que não é para nós fazer. Sabe por quê? Davi caiu no pecado de adultério? Porque nos tempos dos reis ir para a guerra ficou no palácio. E Davi avistou Betseba se banhando. Deus está falando para alguém aí, não é o seu lugar. Não se aproxima. Vai para a guerra. Vai para o monte. Vai para a oração. Sai das redes sociais um pouquinho. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Foge da aparência do mal. Irmãos, você está achando que o diabo só sai com oração? Sujeitai-vos a Deus. Resiste o diabo. Resiste. E ele fugirá. Porque se orar e não resistir, ele não foge. Ele não vai embora, não. Tem que ter resistência. José orava, mas fugia. Resistia. E Deus está dizendo assim: resista. Fuge da aparência do mal, resista. Sujeitai-vos a Deus e resiste o diabo. Eu aprendi com o meu mentor, irmãos. Se não aceitar Jesus, eu não abençoo. Se não aceitar Jesus, eu não oro. Porque às vezes você torna a vida da pessoa pior. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa é liberta, a casa fica árida, vazia. O diabo que habitava aquela casa olha, vê que a casa está árida, vazia, volta e chama mais 7. Se não aceitar Jesus, se não for preenchido pelo Espírito da verdade, não adianta. O filho pródigo, vontade sente de comer a comida dos porcos. E quando ele está sentindo vontade de comer a comida dos porcos, está escrito que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele olha para a sua situação, ele olha para o seu contexto de vida e diz assim: enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão na mesa, eu estou aqui passando fome, eu estou aqui passando necessidade. Está na hora de alguém cair em si aqui nessa noite. Está na hora de alguém enxergar e olhar para a realidade que está vivendo. O apóstolo Paulo disse, quando ele ministra sobre a Santa Ceia, antes de comer do pão, do cálice, cada um examine-se a si mesmo. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ele olhou para Deus, olhou para os serafins, olhou para ele: ai de mim, que vou perecendo. Tem hora que nós temos que olhar para nós mesmos. Tem hora que nós temos que olhar para a nossa situação, para o nosso contexto de vida. E entender que o que o Pai tem para nós é maior e é melhor. Ele cai em si e diz assim: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que o filho volta. O filho o quê? Volta. Irmãos, o pai não foi atrás do filho. Aleluia. Mas o pai está
estava esperando. Tem decisão que é sua. Aleluia, Deus. O pai não foi, mas estava esperando. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o pai avistou o filho. Aonde? Dentro de casa? Não. O pai avistou o filho lá longe. Sujo, maltrapilho. Você acha que o pai te viu aqui? O pai te viu quando você estava longe. O pai avistou o filho longe, sujo, maltrapilho. E a Bíblia diz que o pai correu até o filho, abraçou o filho, beijou o filho. E o filho disse: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o filho e diz assim aos servos: trazer depressa a melhor roupa. Meu Deus. Aleluia, Deus. Vestiu, colocando anel no dedo e sandália nos pés. O primeiro ato do pai é abraçar o filho, beijar. Isso significa que o pai estava aceitando o filho de volta em casa. Segundo, Aleluia, Deus. veste nova, veste fala de renovo, veste limpa fala de santidade, veste limpa, veste nova. Depois, anel no dedo. Porque não adianta estar na casa do pai e não ter aliança. Não adianta. Porque aliança fala de pacto. Aliança fala de compromisso. Volta para a casa do pai, mas o pai está dizendo: eu quero compromisso. Aleluia, Deus. Eu quero aliança no dedo. Aliança também fala de autoridade. O pai estava dizendo: filho, eu estou otorgando autoridade sobre a sua vida. Aleluia, Deus. E depois, sandália nos pés. Segundo carta aos Efésios, sandália fala da caminhada do Evangelho. Preparação do Evangelho. Caminhada com Deus. Sandália, segundo a cultura judaica, sandália representa também propriedade. Representa o quê? Propriedade. Porque quando alguém naquela época trocava um terreno, eles trocavam também as sandálias como simbolizando negócio fechado. Sandália fala de propriedade. Deus. Aleluia. Por isso que quando Moisés estava no Monte Deus, Moisés tinha vindo fugir do Egito, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e no monte ele vai ver uma sarça ardente. Só que é comum no deserto uma sarça pegar fogo. Só que era comum a sarça pegar fogo e logo ser consumida. Só que aquela sarça que pegou fogo, o fogo ardia e não se consumia, e não apagava. Porque tem fogo que é passageiro. Mas o fogo de Deus não consome, não apaga. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés falou assim: eu já vi muito fogo, eu já vi muita sarça, mas passageiro. Queimou rápido e logo se apagou, mas essa não apaga não. Essa sarça é diferente. Eu vou me aproximar. Do meio da sarça bradou uma voz dizendo: Moisés, Moisés, não te aproxima, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés tinha vindo aonde? Egito. Sandália, Egito. E Deus estava dizendo: Moisés, tira a sandália. Porque o que é do Egito fica no Egito. Moisés, porque a propriedade do Egito fica. Quem pode glorificar? Aleluia. Quem pode exaltar o Deus Todo-Poderoso? O pai também diz assim: matai o bezerro gordo, matai o bezerro, fazemos uma festa, porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mataram o bezerro, começaram a fazer uma festa. Não deixa ela tirar sua atenção. Começaram a fazer uma festa, pastor.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. E no meio da festa, o irmão mais velho está no campo. O irmão mais velho chega, ouve barulho de festa, ouve barulho de dança. O irmão pergunta para os servos: o que está acontecendo aí? O que está vendo? O servo diz assim: seu irmão voltou. Seu pai está fazendo uma festa. O irmão mais velho nega-se em entrar. O pai sai lá fora e começa a insistir: filho, por que você não quer entrar? O irmão mais velho diz assim: pai, eu sempre te servi, pai, sem me desviar dos teus preceitos. O Senhor nunca me deu um cabrito para me matar, se alegrar com os meus amigos. Agora vem esse irmão aí que gastou todos os seus haveres com meretrizes e o Senhor mata o bezerro gordo. Irmãos, o moço, o filho mais velho, conhecia a lei do pai, nunca tinha saído da casa do pai, nem se desviado dos seus preceitos, mas não amava o irmão mais novo. Por quê? O texto não fala de um filho perdido, o texto fala de dois, porque o que está dentro de casa não ama o irmão. O que está dentro de casa está mais preocupado em ganhar o cabrito do pai do que com a salvação do irmão. Quantos pródigos nós não temos por lá de fora, mas quantos irmãos mais velhos nós não temos por lá de dentro também. Está do lado de dentro, mas fala mal do irmão. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, que muitos querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que ele. Nós estamos vivendo uma era que, se a pessoa puder abafar o seu ministério, puder puxar o teu tapete, eles puxam. Mas Deus está dizendo assim: o homem pode não contemplar, o homem pode rejeitar, mas eu olho o coração, eu conheço a sua vida. Eu costumo dizer, pastor, que Davi foi o último a ser lembrado na sua casa. Davi foi o último a ser apresentado para Samuel. Foi o último na lista do pai, mas foi o primeiro na lista de Deus. Aleluia. Foi o último na lista do pai, mas foi o primeiro na lista de Deus. Deus está dizendo para alguém: eu estou te contemplando, eu estou te vendo. As minhas promessas vão se realizar na sua vida. O preço foi pago na cruz do Calvário. O cordeiro foi morto na cruz. Isaías 53 diz que ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Você está entendendo? O maior presente para a minha vida e para a sua vida é esse. E muitas vezes nós não estamos satisfeitos com nada. Foi por isso que Davi escreveu o Salmo 23. E no original hebraico está escrito: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Davi estava dizendo assim: Deus é suficiente na minha vida. Foi isso que Jó precisou entender. Quando Jó perde tudo, Jó entende que a presença de Deus era suficiente para a vida dele. E Jó 42, verso 5, Jó falou assim: antigamente, antes da perda, antes de ficar leproso, eu conhecia Deus, eu ouvi falar. Mas foi no meio da perda. Aleluia! Quando os meus amigos me abandonaram, que eu conheci Deus de andar com Ele. Você está entendendo? A presença de Deus é suficiente. Por isso que Michael Jackson, por isso que atores de Hollywood, de fama, do pop, ganharam o mundo todo, mas não tiveram alegria. E para preencher o vazio, remédios fortíssimos, drogas. Tem muita gente que diz assim: quando eu realizar o emprego, eu sonho com você feliz. Quando eu tiver a faculdade, eu vou ser feliz.
Quando eu casar, eu vou ser feliz. Mas ganho o mundo todo. Deus. Entende que o mundo todo não é suficiente. O Whindersson Nunes, comediante famosíssimo no nosso Brasil, em depressão. Eu conheço muito crente que não tem nada. Aleluia. Conhecido como crente do mato. Conhecido como crente do monte. Você encontra ele aqui no meio da rua, ele está sorrindo. Ele está feliz. Foi isso que Davi entendeu no capítulo 6 de 2 Samuel. Davi tinha tudo. A Bíblia diz que ele arranca a coroa da cabeça. Ele arranca as vestes reais, pastor. Ele se levanta do trono e diz assim: Saul não buscou a arca do seu reinado, mas vamos se levantar e vamos buscar a arca da aliança. Davi estava dizendo assim: não adianta ter tudo isso aqui e não ter a presença. Davi quebra o protocolo e começa a dançar na frente da arca, a pular na frente da arca. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que o reino, que Jesus, irmãos, disse assim: não impeça as criancinhas de vir até mim. O perfeito louvor está nos lábios da criança. Porque enquanto o mundo está acabando, a criança está feliz, irmão. Aleluia. O pai e a mãe descem assim, dá surra na criança, na hora ela chora. Daqui a pouco está abraçando o pai, abraçando a mãe. Hoje em dia não, tem que ficar 10 anos sem falar com o outro. Pisaram misericórdia, pisaram no carro, irmão. Nós temos que voltar a ter a essência do cristão, a ser ovelha, a ser crente de verdade. O céu é tomado à força. No arrebatamento, irmãos, vai ser muito difícil um crente subir. Nos nossos dias atuais, é necessário muitas vezes Deus levar para o leito, Deus purificar o leito para depois recolher. Por isso que no arrebatamento da igreja, no arrebatamento da igreja vai ser muito difícil o crente subir. Eu sou da Calaçoria. Se Jesus voltar agora, tem muitos crentes desapercebidos. Se Jesus voltar agora, poucos crentes vão subir. Isso é sério. Nós estamos muito desapercebidos. É tempo da igreja acordar. Jesus está dizendo assim: não é só ter, é habitar na presença do Pai. Por isso que a Bíblia diz assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus escondeu Moisés. Deus falou para José: pega o menino Jesus, pega a sua mãe, se esconde no Egito. Deus esconde o seu filho. Natanael chamou Filipe. Natanael chamou Filipe. Filipe chamou Natanael. Natanael veio e disse assim: pode vir alguma coisa de Nazaré. Esse Jesus, quando chega na presença de Jesus, Jesus fala assim: eis aí um judeu acordoador. Natanael, aonde você me conhece? Natanael, fui eu que te escondi lá, Aleluia. debaixo da figueira. Jezabel, Acabe, ameaça Elias. Deus esconde Elias. Deus está falando para alguém assim: eu estou te escondendo. O filho pródigo quer conhecer o mundo. O filho pródigo quer se apresentar, mas Deus está dizendo: eu quero te esconder. Pastor, eu entendi, pastor. Tem hora que nós queremos estar na vitrine. Tem hora que nós queremos se apresentar. Mas Deus está dizendo assim: eu quero esconder. Porque se você se apresentar antes do tempo, você se perde. Por isso que Jesus falou para Maria. Maria falou:
apresenta, filho. Ele falou, mulher, eu estou no tempo do Pai, ainda não é chegada a minha hora. Satanás, tu é filho de Deus. Você está em cima do templo, a multidão está lá embaixo, se apresenta, lança-te daqui. Jesus podia lançar, irmão, Deus enviava uma legião de anjos ali. Mas Jesus estava no templo do Pai. Aleluia. Deus está dizendo para alguém assim, eu estou te guardando. Queridos, nem percebi, meu horário já foi embora. Está gostoso esse culto. A maior decisão da sua vida não é casamento, não é faculdade. A maior decisão da sua vida é aceitar Jesus como seu Salvador. Eu quero perguntar aqui, porventura tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador nessa noite? Então você não sua mão. Irmãos, a multidão de gente que tem aí fora aí, ó. O pastor falou que é a maior periferia de São Paulo. Mas quantos jovens não estão perdidos? Quantas moças? No próximo culto, convida alguém que não é crente. Convida alguém que está perdido. Aleluia, Jesus. Eu entendi que tem pessoas que só vêm carregadas e os empurrando. Só para concluir, eu conheci um jovem. Lembra, Jonathan fez uma aliança, Davi fez uma aliança com Jonathan. O meu mentor está doente, ele fez uma aliança com meu pai. Eu fiz uma aliança com esse jovem, ele é meu tio, tem mais ou menos a minha idade, nós fizemos uma aliança. E aliança, irmãos, é coisa séria, tem gente que não entende por que é isso. E Deus falou assim para mim, Felipe, quando vocês viajar, for para outro estado, ele desvia. Por quê? Eu que tinha aqui na casa dele, vamos para a vigília. Vamos para o monte, impulsionar, estava desanimado, vamos para a vigília. Tem gente que só faz empurrando, irmãos. Tem gente que está no leite. Você está entendendo? Por isso que é necessário nós buscar as pessoas que estão fora. Você está entendendo? Eu encerro aqui a minha participação. Deus abençoe a todos. Mas antes eu quero orar pela igreja. Posso, pastor? Eu quero orar por você que está desanimado. Você que talvez a sua aliança com Deus foi quebrada. Repita assim comigo, eu vou fazer uma oração. A oração uníssima que eu aprendi com o pastor que me apresentou quanto dia de nascido, o pastor Paulo Sérgio, já dorme no Senhor. Repita assim comigo toda a igreja, Senhor Jesus. Obrigado por este culto, por essa palavra. Jesus, obrigado por ter dado a sua vida no meu lugar. Jesus, se eu pequei no olhar, no pensar, com a minha mão, com os meus pés, me perdoa. Jesus, lança os meus pecados no mar do esquecimento. Jesus, renova o meu nome no teu livro. Davi falou assim, Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Repita comigo assim, Deus, devolve-me a alegria, a certeza da minha salvação. Quem pode aplaudir Jesus?